Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Essa casa é nossa, de todos nós que estamos aqui, e que possamos, com esses estudos, com essas palestras, buscar em nós a vontade de estar sempre procurando algo mais. Porque o que eu trago aqui, eu sempre falo, não é a verdade de tudo, é apenas um processo de buscar acender em alguns de nós aquela vontade de procurar conhecer mais a respeito do assunto, estudar, buscar informações. Informações, a gente tem muitas formas de buscar essas informações. E na última vez que eu estive aqui, nós falamos sobre reforma íntima, sobre transformação, que não tem como a gente transformar se não fizer a reforma. E nessa transformação nós entendemos que é buscar compreender nós as nossas características e transformar essas características. E dentre essas características nós falamos sobre algumas. E uma delas foi o caráter. Falamos sobre o caráter, falamos sobre vícios, enfim, e várias características. Então nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito do caráter, né? Para que nós possamos compreender um pouquinho a respeito do caráter e aquilo que eu falar e que as pessoas entenderem que, olha, o Zé Ricardo falou, mas não é bem isso. Ótimo, serviu para a pessoa despertar nela e buscar o verdadeiro sentido daquilo que eu estou falando. E se o que eu falar servir e for bom, busque aprimorar cada vez mais. Porque o caráter, ele é muito difícil e o caráter tem os significados, né? Cada um de nós vai buscar um significado e cada um de nós vai ter essa percepção diferente. Porque o caráter é a personalidade, é a índole, né? É ele que molda a nossa moral, a nossa moralidade. E dentro da moral, a gente encontra outras características, que é a honra, a integridade, a honestidade, né? A responsabilidade, a retidão, a decência, enfim, são várias características, adjetivos que a gente vai moldando e pondo em nosso ser, cada um a sua forma, cada um a seu entendimento. E aí é muito difícil a gente falar a respeito de caráter desse ou daquela pessoa. O que nós temos que fazer é ter uma base, buscar dentro dessa base, entender o sentido do caráter. O caráter é algo que não está definido. O caráter ele não é definido e muito menos definitivo. Portanto, ele pode ser moldado, aprimorado, melhorado. A gente consegue identificar o caráter para que nós possamos moldar o nosso caráter. E essa questão de moldar o caráter, às vezes a gente pensa que o caráter, quem molda são as pessoas de fora, são os amigos. Também, mas é muito mais individual, é muito mais do ser essa questão de moldar o seu próprio caráter, quando a gente entende e consegue aceitar e assimilar o que é caráter, porque em determinada época de nossas vidas a gente não entende. E aí é onde nós precisamos das pessoas que nos ajudam. O caráter é uma questão de interpretação. A interpretação, ela é individual, ela é de cada um. Cada um interpreta o caráter conforme o seu entendimento, conforme a sua elevação. Se a gente está em um nível, a gente consegue elevar o nosso nível, nós temos que elevar o nosso caráter, até que ele fique nivelado com o nosso entendimento. Caso a gente evolua e vamos evoluir, nós temos que evoluir o nosso caráter, porque ele é apenas uma das características. Não é só o caráter que vai fazer a nossa evolução. Vai ajudar muito? Vai, mas é uma característica que vai subir, nós vamos evoluir e vamos trazer as outras características que nós já falamos em outra oportunidade. O importante da gente entender
da gente saber lidar com o caráter, para a gente fazer esse crivo do caráter, onde estamos entendendo o caráter, o mais importante é que esse crivo esteja em comum acordo com os ensinamentos de Jesus. Nós somos cristãos, então o nosso caráter tem que estar em comum acordo com Jesus nos ensinou. Se a gente entender que o nosso caráter está fora dos ensinamentos de Jesus, e Jesus é o nosso norte, então tem algo que está errado. É onde a gente tem que aprimorar o nosso caráter. É onde nós temos que procurar melhorar o nosso caráter. Se possível e se necessário for, modificar. E como que nós vamos modificar o nosso caráter? Como que nós vamos saber? Nós sabemos sim, tem como saber, porque nós temos um mecanismo, cada um de nós temos um mecanismo que ele ajuda a fazer essa moldagem. E ele é ativado, independente do que nós vamos fazer. Se nós tivermos uma inclinação para fazer o bem, esse mecanismo ele vai ativar e ele vai nos falar: estamos indo pelo caminho certo, isso é nosso, nós vamos entender, estamos indo pelo caminho certo, molde o seu caráter nesse sentido, porque o caminho está certo. Quando nós inclinamos a falar ou fazer algo que não é para o bem, esse mecanismo também ele aciona, ele é automático, ele nos para. Olha, não vai por aí, não faz isso, porque vai dar errado. Quer fazer? Quer moldar o seu caráter assim? Vai dar errado. Não vai ser aquilo que Jesus nos ensinou. Vai ser um caráter? Vai. Mas vai ser um caráter que não é o que Jesus nos ensinou. Existem uns tipos de caráter. Algumas literaturas falam desses tipos de caráter e fala que esse caráter ele é formado na infância. E aí existem algumas diferenças de algumas literaturas. E ela não define muito bem o que é infância. Algumas literaturas falam que é a partir do nascimento. Outras falam em ciclos, de 1 a 3, de 1 a 6. Considera a infância de 1 a 6 em algumas literaturas. Mas eu não me convenci muito que seria bem assim. Então, como nós temos aonde perguntar e temos respostas, e as respostas são de espíritos benfeitores que nos ajudam, o que eu procurei fazer? Eu fui no livro dos espíritos, que lá tem perguntas e tem respostas. Então eu achei uma pergunta e uma resposta aqui que está bem diante disso que nós estamos falando, se é na infância, se não é na infância, que o nosso caráter começa a ser formado. A pergunta é a seguinte, é a pergunta de 344 do capítulo 7. A pergunta é assim: em que momento a alma se une ao corpo? Bom, eu vou falar a parte dela e depois quem quiser ela na íntegra, busca lá. A partir do momento da concepção, o espírito designado para habitar determinado corpo liga-se a ele por um laço fluídico. Bom, se o espírito liga ao corpo a partir da concepção, a concepção ela é dada a partir da fecundação, então o nosso caráter ele começa a partir dessa fecundação, dessa concepção. É quando o espírito começa a entender a sua nova realidade. Ele começa a ter que aceitar aquela nova realidade, porque ele era um espírito em tese livre, e ele começa a afunilar, a entender que ele tem um corpo, ele tem uma matéria. E aí ele tem que entender as modificações que ele vai ter que aceitar aquele corpo, seja qual for a forma que aquele corpo vier para ele, porque se ele não aceitar, vai dar errado. Ele vai ter que entender os sentimentos e as reações da mãe, se ela está dando amor, se não está dando amor. Isso tudo vai influenciando no caráter. Aqueles que estão em volta, o pai,
o tio, enfim, aqueles que estão mais próximos, estão dando amor, estão querendo, estão participando, vão ser bem recebidos, aqueles espíritos que estão vindo. A partir desse sentimento, dessas atribuições, começa a se formar o nosso caráter. Porque nós vamos ter aquele sentido de rejeição, como vai ser o nosso caráter? Nós vamos ter aquele sentido que somos amados, como vai ser o nosso caráter? Isso aí é individual, cada um com a sua pergunta e a sua resposta e o seu entendimento, e buscando informações para entender melhor essas questões. Nós temos, a partir do momento que nós vamos formando o nosso caráter, a nossa essência, e essa essência ela é individual, é de cada um, a partir desse momento existe a particularidade, né? Cada um é particular. O que conta é que nós temos o nosso guia, né? O nosso código de conduta, o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus. Nós podemos ser individuais, podemos ser diferentes, e somos diferentes, temos que ser diferentes, mas nós temos um caminho a ser seguido, e isso nós conseguimos seguir diante da definição de nosso caráter. Para onde nós vamos, como queremos ir, o nosso caráter ele vai influenciar muito. Como identificar o caráter? O caráter é um conjunto de prescrições morais, né? Aonde nós vamos ter as nossas morais. É a índole, o temperamento, a natureza, a personalidade, tudo isso faz parte do nosso caráter. Quando nós pegamos essa questão de temperamento, índole, natureza, tudo que faz parte do caráter, então nós falamos assim, então a pessoa tem índole. Tá, tem. Isso não quer dizer que ela é um bom caráter. Porque existe uma confusão, nós somos mestres em fazer confusões, e difícil de separar, de diferenciar essas confusões. Por quê? Porque nós falamos assim, um bom caráter e uma pessoa sem caráter. Não existe pessoa sem caráter, ao termo da palavra. Por quê? O que identifica o caráter? É a índole. Não existe pessoa sem índole. Temperamento. Não existe pessoa sem temperamento. Natureza. Não existe pessoa sem natureza. Personalidade. E por aí vai. Como que uma pessoa, então, ela vai ser sem caráter se ela tem uma índole? Ela pode ter uma índole boa ou não boa. Aí sim. Então, se ela tem uma índole boa, ela é uma pessoa de bom caráter. Se não é tão boa, então ela é uma pessoa de mau caráter. Então existe o bom caráter e o mau caráter. Não existe sem caráter. Porque não tem como você falar, aquela pessoa ela não tem índole, aquela pessoa ela não tem uma natureza. Tem uma natureza difícil, tem uma natureza... Então essa questão de falar sem caráter, temos que entender muito bem que o sem caráter está direcionado à pessoa mau caráter. Então já fala logo pessoa mau caráter, que é o jeito certo de falar. As personalidades das pessoas. A personalidade, às vezes a gente pensa assim, a personalidade é o que define o caráter. É uma das características que define o caráter. Porque a pessoa, a definição de personalidade é o quê? Forma física, temperamento, disposição, juízo de valor. Então a forma física de uma pessoa não determina se ela é um bom caráter ou não. O temperamento de uma pessoa, se ela é explosiva ou se ela é muito calminha, né? A pessoa muito calminha, isso não quer dizer que ela é um bom caráter também. Ela pode ser calminha e de repente não ser tão de bom caráter. Ela tem um caráter. Então essas definições que nós fazemos das personalidades, ela é muito importante a gente entender
para que assim nós possamos fazer essa comparação de ser bom caráter ou não ser bom caráter. E isso serve muito para nós mesmos. Por quê? Porque a partir do momento que nós entendemos que nós somos calmos ou somos agitados, nós podemos ser agitados e ser bom caráter, ótimo. É só controlar esse agitado. Podemos ser calminhos e ser bom caráter, muito bom. Porque se nós somos calminhos e não temos um bom caráter, dá errado. Nós não vamos a lugar nenhum. Eu vou ler uma mensagem aqui. Não persistas nos comentários desagradáveis, que sempre resumam infelicidade. Por ato doentio, as pessoas se fixam nas ocorrências malsãs, abandonando as lembranças saudáveis. Perdem, assim, as memórias superiores e acumulam as reminiscências perturbadoras, que ocupam os espaços mentais e emocionais, bloqueando as amplas áreas de desenvolvimento da consciência. Os episódios de consciências de pequeno ou grande porte formam o caráter, que é a linha mestra de conduta para a vida. A decisão e o esforço empregado para alcançar novas metas evolutivas desenvolvem o caráter moral, sem o qual falha o mais bem elaborado plano de triunfo. O caráter saudável, disciplina e responsável define um homem de bem, verdadeiro protótipo que não se detém nem desiste quando lhe surgem obstáculos tentando dificultar-lhe o avanço. Necessitas levar adiante os planos bons de desenvolvimento moral e espiritual, já registrado pela tua consciência. Autor Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, o livro Momentos de Meditação. Então a gente tem os bons espíritos que vem, pega tudo aquilo que a gente complica, que eu acabei de complicar aqui, e descomplica numa mensagem. Quando a gente pega uma mensagem dessa e a gente vê que nós temos espíritos de luz ao nosso favor, não tem por que a gente não mudar. Não tem por que a gente não formar o nosso caráter como um caráter bom, um caráter de bem, um caráter de luz, um caráter que vai nos levar exatamente aonde Jesus nos ensina, na estrada da evolução. E quando nós tivermos alguma dúvida, nós temos o Evangelho, que tem todas as respostas que nós precisamos, todas as respostas que está bloqueando a nossa evolução, todos os ensinamentos que nós precisamos está no Evangelho. Nós precisamos apenas despertar dentro de nós os nossos sentimentos, as nossas buscas, as nossas vontades de querer estar cada dia mais melhor. Não é fácil, mas é possível. Tanto é possível porque Jesus nos ensina assim. Nos diz, trouxe para nós o exemplo de como agir, de como fazer, o que fazer, aonde, quando. Está aí há mais de 2000 anos para nós aprender. Jesus não desiste. Se tem mais de 2000 anos e Jesus não desiste, então nós não podemos desistir. O nosso caráter é uma das características fundamentais para a nossa evolução. Não é apenas o caráter, mas que possamos, a partir de hoje, de amanhã, ou de qual for o dia que despertar em nós, essa vontade de entender, de compreender se nós estamos no caminho certo, se nós estamos fazendo o que é certo, despertar, buscar conhecimento, buscar estudos. Temos várias formas para que isso aconteça. Temos pessoas que estudam muito para trazer essas informações para nós.
da forma mais clara possível que eles consigam trazer. Basta nós tirarmos um pouquinho de nosso tempo e fazer um bom uso dos ensinamentos que as pessoas trazem para nós. Cada um de nós tem essa capacidade de aprender. Cada um de nós tem essa capacidade de ensinar. Que possamos, quando nós aprendermos alguma coisa, que seja do caráter, que seja da personalidade, enfim, qualquer que seja a virtude, que possamos ter a condição de passar para o nosso semelhante, qualquer que seja o nosso semelhante, essa virtude, essa vontade de aprender, essa vontade de querer ser melhor. Às vezes nós não vamos conseguir muita coisa, mas alguma coisa que nós conseguimos já é muito em uma encarnação. Lembrando que nós trazemos de outras encarnações todas as percepções que a gente tem. O que a gente conquista aqui a gente não perde, está apenas guardado. É apenas uma soma do que nós vamos aprender aqui com o que a gente já aprendeu. Nós vamos levar conosco tudo aquilo que nós conseguirmos trazer de bom, tudo aquilo que nós conseguirmos executar dentro dos ensinamentos de Jesus, é isso que nós vamos levar com a gente. Quando nós formos espíritos livres da matéria, qualquer que seja a época que chegar para qualquer um de nós, porque vai chegar, que nós possamos olhar e ver aquilo de bom que nós fizemos e ser feliz com aquilo de bom que nós fizemos. Todos nós temos algo bom dentro de nós. Todos nós temos algo a ensinar. Se a gente olhar profundamente em nós mesmos, para dentro de nós, nós vamos ver que nós conseguimos trazer um sorriso para uma pessoa. Nós vamos ver que nós conseguimos ouvir uma pessoa enquanto ela está aflita. Nós vamos ver que nós somos bons. Às vezes nós prendemos a nossa vontade. E quando nós somos bons, o nosso caráter é bom. É um conjunto, uma coisa puxa a outra. E é assim que nós evoluímos. É assim que nós vamos conseguir evoluir. Com o nosso bom caráter, com os nossos aprendizados, com a nosso aperfeiçoamento. E se assim mesmo nós não conseguirmos entender o caráter, nós vamos lá no Evangelho, capítulo 17, o item 2, o homem de bem. Estuda esse item. E aí nós vamos realmente aprender o caráter. Aprender não quer dizer que nós vamos conseguir fazer exatamente o que estamos ensinando. Mas é bom nós aprendermos, porque aí nós vamos esforçar. E quanto mais nós esforçarmos, quanto mais próximo nós conseguirmos chegar do que ensina Jesus, melhor vai ser para nós. Mais próximo da felicidade nós vamos estar. Porque alegria a gente já tem. Nós temos alegria aqui na Terra, muita. Agora a felicidade, que é a felicidade eterna que nós procuramos, vamos chegar perto de Jesus que nós vamos encontrar. Então, as fontes de estudo que eu busquei são algumas informações da internet, não dá para pôr todas aqui, mas as principais é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código de conduta, né? Tem as pessoas que gostam de ler a Bíblia, que é bom também. Eu, particularmente, não leio a Bíblia, eu procuro o Evangelho segundo o Espiritismo mesmo. O Livro dos Espíritos tem muitas perguntas e respostas excelentes que vai nos esclarecer. E Momento de Meditação, que é a psicografia do Divaldo Franco. Essas foram as minhas fontes de pesquisa. Espero que possa ter contribuído de alguma forma e que possamos todos nós estar unidos nessa vibração positiva, aprendendo